Eu já estou há alguns dias para falar sobre esse assunto aqui, que foi um artigo publicado na Folha de São Paulo pelo ministro do Supremo, o Ricardo Lewandowski. Foi um artigo publicado no dia 28 de agosto que se chama Intervenção Armada, Crime Inafiançável e Imprescritível. Eu queria vir falar sobre isso, acabei me esquecendo, e depois, acabou saindo um outro artigo falando sobre esse texto do Lewandowski, que se chama Lewandowski dá caminho da punição a Bolsonaro em caso de ruptura, dizem ministros do STF. Porque esses dois textos aqui ajudam a nos iluminar sobre o que poderia acontecer ao Bolsonaro, caso ele tente dar um golpe de Estado, isso 7 de setembro ou alguma outra data, o que poderia acontecer e ao mesmo tempo me parece um pouco de piada. Eu vou explicar aqui por que eu acho que isso aqui é uma piada de mau gosto, na verdade, mas antes disso, já deixa sua curtida nesse vídeo, já deixa seu comentário aqui embaixo, boa tarde, Henry, como estão as coisas, e também se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Por que eu acho que é uma piada esse texto? Porque simplesmente o Bolsonaro despreza a lei, despreza a Constituição, então não adianta nada, você ter um ministro do Supremo aqui, como já aconteceu em outras circunstâncias, o Marco Aurélio Mello antes de se aposentar, ou o Barroso, ou outros ministros. Não adianta nada o ministro vir aqui e sinalizar que o Bolsonaro está ultrapassando os limites, porque o Bolsonaro ultrapassa os limites e ele sabe disso. Então, ameaçar o Bolsonaro com uma série de artigos ali da lei, mostrar para ele que tentar dar um golpe de Estado é um crime, não sei até que ponto isso vai coibir ou vai aplacar os ânimos autoritários do Bolsonaro. É claro, a gente tem alguns cenários aqui, Então vamos falar um pouquinho sobre 7 de setembro e depois o que poderia acontecer. Primeiro, a gente não sabe de nada. A gente não sabe se essas manifestações de dia 7 serão pequenas, médias, grandes, gigantescas. A gente não sabe. A gente não sabe se vai ter meia dúzia de gato pingado ali, meia dúzia de fanático, ou se vai ter, 1 milhão de pessoas na rua. A gente não sabe. Pode ser que seja pequena e isso vai, enfraquecer o Bolsonaro e mostrar como ele está cada vez mais isolado. Pode ser que seja grande e isso vai insuflar o Bolsonaro com um ânimo golpista. Pode ser que haja violência de radicais que instigue um golpe. Pode ser que seja pacífica e simplesmente seja um ato cívico, de livre expressão, que é o que estão alegando. Pode ser um monte de coisa. A gente simplesmente não tem como prever o futuro. O que a gente sabe é figuras grandes, figurões, gente com grana está financiando isso, estão fretando ônibus para levar bolsominions para Brasília. Você tem lá o apoio do agronegócio, o apoio das igrejas evangélicas, o apoio do Sérgio Reis, Então, assim, a gente sabe que peixe grande está financiando isso. Então, há uma possibilidade de que seja expressiva mesmo, realmente demonstre ainda, o fôlego final do bolsonarismo, que a gente espera que esteja acabando também, que demonstre o fôlego final do bolsonarismo, mas não há como prever o que vai acontecer. E também não há como prever como o Bolsonaro vai se comportar, porque ele sempre procede desse modo. Ele tensiona a corda, ele estica a corda, ele tenta mostrar força, tenta mostrar poder, e depois, quando ele percebe que se ele der um passo além, o bicho vai complicar, ele recua. Ele recua e daí ele diz, não é bem isso. Como ele está fazendo agora com as manifestações, inclusive. Ele está tensionando a corda e de repente ele recua dizendo, não, esses protestos serão pacíficos, serão em defesa da democracia e da livre expressão, serão em defesa da urna auditável. Ele sempre faz esse jogo, porque ele vai, desse passinho, de tartaruga, ele vai avançando um pouquinho. Então, é imprevisível. Agora vamos supor que realmente, nesse 7 de setembro ou em alguma data futura, o Bolsonaro chegue e perceba que é a hora. Eu vou agora tentar o golpe. Eu vou tentar agora prender o ministro do Supremo, fechar o Supremo. Eu vou tentar aqui avançar no meu projeto. Vamos supor que ele faça isso. Há duas possibilidades. Uma delas é fracassar, e aí ele vai preso, e aí o texto do Lewandowski faz sentido, porque o Lewandowski, como eu falei, ele mostra aqui vários artigos, aqui vários itens, a Constituição, o Código Penal Militar também, ele fala aqui sobre o Tratado de Roma, do Tribunal Penal Internacional, ou seja, ele mostra aqui vários artigos e no final ele diz o seguinte, olha, como se vê, pode ser alto o preço a pagar por aqueles que se dispõem a transpassar o Rubicão. E aqui ele menciona a história do Júlio César, durante a Roma antiga, quando ele atravessa o rio que separava a Gália do Império Romano, e assim ele adentra com as legiões em Roma e toma o poder. Então, segundo Lewandowski, há um alto preço a se pagar caso tentem isso. O problema é, tudo bem, fracassou, aí ele pode ir preso. Mas se não fracassar? Porque a nossa preocupação
é que ele nem sequer se anime a fazer isso. O que a gente gostaria é que, levando em consideração os inúmeros crimes que ele cometeu já, é que a lei funcionasse. E se a lei funcionasse de fato, com a rapidez que a gente espera da lei, ele já teria sido removido do cargo e talvez já estar preso. A questão que a gente observa é que nós aqui, né, cidadãos comuns, assistindo o desenrolar dos eventos, assistindo a escalada autoritária do Bolsonaro, o que a gente fica aqui é com a sensação, não há punição para esse cara. Ele faz o que ele bem entender, ele, os filhos e os outros bolsonaristas e ministros fazem o que bem entender e não há nenhuma punição. Se ele quiser tentar dar golpe de Estado, ele vai tentar sem qualquer tipo de restrição, porque as forças que deveriam conter esse tipo de manifestação dele, esse tipo de atos dele, aquilo que ele já fez anteriormente, a gente nem fala de atos futuros, a gente fala de atos passados, essas forças que deveriam controlar isso não fizeram. Se ele está agora se sentindo minimamente confortável para convidar bolsonaristas para irem para as ruas e participar de atos que podem ser violentos, é porque ele sabe que a lei não está sendo aplicada e os crimes que ele cometeu não foram punidos e talvez jamais sejam. Então soa como piada isso, porque aqui a gente retorna àquela fala, né, do Eduardo Bolsonaro. A gente até brinca, né, o que é o ministro do STF. Porque é isso. Quando você tem a força das armas, quando você tem os tanques nas ruas, quando você tem as forças armadas, quando você tem as polícias militares ao seu lado, e é o que parece que está acontecendo. Eu até falei esses dias atrás aí que coronéis da polícia reformados dizem que 80% da força policial é bolsonarista. Se essas pessoas estiverem dispostas a embarcar nessa aventura golpista do Bolsonaro, não será o Lewandowski que vai aplicar a lei. Quem vai aplicar a lei serão esses soldados armados, esses generais armados, as forças que estão armadas junto com o Bolsonaro que vão aplicar a lei da arbitrariedade. E aqui a gente vai retornar ao período de exceção, quando as Forças Armadas achavam que podiam pegar um jornalista, um opositor, levar para um porão, torturar essa pessoa e desaparecer com ela. Dar um fim nessa pessoa. E aí não há Supremo Tribunal Federal capaz de deter esse tipo de coisa. Se o Bolsonaro cruzar o Rubicão e derem certos os planos dele, não há lei a ser aplicada. Então isso parece uma piada, de mau gosto, porque o que está em jogo aqui não é apenas o Estado Democrático de Direito. O que está em jogo aqui são vidas de brasileiros. Pessoas que estão confrontando a escalada autoritária do Bolsonaro, pessoas que estão denunciando isso, jornalistas, figuras públicas, ativistas, militantes, políticos, cidadãos, escritores, intelectuais, pessoas que estão se opondo a isso, e que caso isso seja bem sucedido para o Bolsonaro, essas pessoas terão de deixar o país ou enfrentar as consequências. Então é uma piada. Falar assim, a lei pode ser aplicada e pode ir preso caso tente um golpe. E se ele conseguir aplicar um golpe? Essa que é a questão. Se ele fracassar, tudo bem, vai em cana, vai preso, vai pagar. Mas aí que entra o grande ponto. Essa lei deveria ser aplicada antes. Não a lei do golpe, obviamente, né? Não a lei que, prevê crimes de ruptura institucional, mas os crimes que ele já cometeu, e são inúmeros. E é claro que, mais uma vez, a sensação que fica é de que as instituições não estão funcionando. A PGR não está funcionando, os tribunais não estão funcionando, o Congresso não está funcionando, que deveria iniciar o processo de impeachment do Bolsonaro. É como se todo mundo estivesse assistindo isso como se fosse um filme. Vamos ver qual é o desfecho. Vamos ver se vai dar certo ou errado. Vamos torcer para um bom final. E isso aí é péssimo, né? Ficar como espectador da história, observando as coisas se desenrolando, vendo os alertas, e tendo os alertas do passado também, né? Porque uma boa parte do aprendizado da história é para que a gente não repita esses erros do passado, né? É para que a gente observe esses sinais e possa evitar com que as coisas escalem. Me parece, uma grande piada de mau gosto. E são vidas humanas que estão em jogo. Eu vou pôr para vocês aqui o link desses dois textos, né, o do Lewandowski e também desses juristas que estão analisando o texto do Lewandowski, para vocês verem, né, para que vocês possam tirar suas conclusões a partir disso, né, o que vocês acham sobre esse assunto. E eu quero aproveitar ainda o final desse vídeo para falar duas coisas ainda, né. Uma delas é uma boa notícia que eu quero dividir com vocês, porque a gente ficou muito feliz ontem, porque na terça-feira aqui na Espanha o país conseguiu atingir o índice de 70% da população totalmente imunizada. Ou seja, 7 em cada 10 moradores da Espanha estão agora com as 2 doses da vacina.
Embora isso não seja suficiente para controlar ainda a pandemia, porque tem a variante Delta que é muito mais contagiosa, embora não seja suficiente, agora eles imaginam que tenha chegado até 85% talvez, mas isso é um grande avanço. A Espanha é o primeiro país com grande população a conseguir atingir essa marca. Outros países que iniciaram antes e tiveram grandes avanços inicialmente, como os Estados Unidos, ou Reino Unido, ou mesmo a Alemanha, eles empacaram, porque há muito negacionismo. E daí, eu até vou pôr uma reportagem para vocês lerem sobre isso, o que eles falam aqui que a vantagem da Espanha foi justamente isso, né? A população não é negacionista, em grande parte. As pessoas embarcaram na vacinação, as pessoas respeitam muito o sistema de saúde aqui, houve uma mensagem unificada do governo, então as pessoas se mobilizaram. E eu posso dizer que é comovente você ver como a população aqui na Espanha reagiu a essa crise sanitária, como as pessoas se uniram, como as pessoas, sabe, celebram e respeitam o sistema sanitário e como as pessoas de fato foram se vacinar. Quase todo mundo que eu conheço aqui está vacinado e isso é muito importante, sabe? A noção que a gente tem que acreditar na ciência, a gente tem que respeitar os avanços da ciência e que isso é uma proteção individual e coletiva. Então, eu adoraria que o mesmo cenário aqui que a gente vê na Espanha agora houvesse acontecido no Brasil, né? Sendo que, na verdade, as posturas foram diametralmente opostas. O que a Espanha fez de certo, e isso não evitou mortes, obviamente, porque a pandemia, né? Mas o que a Espanha fez de certo, o governo espanhol que fez certo, o Brasil fez de errado. E isso não apenas no governo brasileiro, né, no Bolsonaro, mas também no comportamento individual de cada um dos brasileiros. É claro que tem pessoas que respeitaram o isolamento social aí no Brasil, pessoas que se cuidaram dos outros, tomaram vacina, mas no geral o que você viu aí foi um oba-oba, foi um descaso, foi um desprezo, foi um desrespeito à vida humana. Então eu adoraria que vocês houvessem tido a experiência que nós tivemos aqui, de atravessar essa pandemia sabendo que a gente estava seguro e que havia um esforço real, concreto, de proteger os cidadãos. E os cidadãos embarcaram nessa mensagem, sabe? Compraram essa mensagem, foram se vacinar e agora a gente tem uma vida, não posso dizer normal aqui, mas mais ou menos normal. A gente tem, sabe, se cuidado ainda, usando máscara, mas pouco a pouco as coisas estão voltando ao normal e a gente sente que a gente atravessou o pior. Eu adoraria que vocês pudessem dizer o mesmo. Então, primeira coisa, uma boa notícia. E outra coisa, eu quero também fazer um adendo aqui ao vídeo mais cedo sobre o Lula, porque sempre quando eu falo sobre Lula, falo sobre Ciro aqui, as pessoas vêm, né, comentar, e é tudo bem, normal, vão comentar, mas vêm dizer aqui, sabia que você era cirista, sabia que você era lulista, e eu acho um pouco estranho esse tipo de reação, porque o que eu faço aqui é basicamente tentar ler o cenário. O meu objetivo aqui não é ser otimista, não é, sabe, oferecer esperança para ninguém. Não é minha função. Minha função aqui, eu sinto que é tentar dar uma leitura mais honesta possível da realidade, dentro da minha visão, obviamente. Então o que eu faço aqui é ler a situação, interpretar essa situação e dividir com vocês concordando ou não com isso. E uma posição que eu tenho adotado desde o começo, né, quando eu comecei a falar de política aqui, é de não defender partidos ou candidatos. Eu acho que é um erro quando um influenciador, quando um comunicador, quando um artista se posiciona defendendo alguém específico ou um partido específico. Por quê? Porque a gente tem uma enorme responsabilidade com vocês. E se eu venho aqui e digo, votem em fulano, votem em cicrano, eu estou dando uma chancela, estou dando um carimbo aqui, olha só, eu confio nessa pessoa, e depois, se essa pessoa entrar no poder e fizer cagada, vocês vão vir cobrar de mim isso. E eu não quero isso. Eu não quero ter o peso na consciência de ter direcionado vocês para votar em alguém que eu acho que seja o melhor. É claro que eu tenho minha preferência, é claro que eu tenho pessoas com quais me identifico mais, partidos ou grupos com os quais eu compartilho de certas pautas, mas eu não quero que vocês votem em alguém porque eu disse. Eu quero que vocês tirem a própria conclusão. Eu quero que vocês aí, sabe, analisem o cenário, também junto comigo, analisem o cenário e escolham de acordo com as suas convicções. Que vocês aí extraiam reflexões sobre o mundo e a partir disso vocês possam tomar decisões esclarecidas sobre as coisas. A minha intenção não é decidir por vocês se vocês têm que votar no Lula, no Ciro, sabe, em quem quer que seja. Vocês escolham aí o que vocês acham que é melhor. Quando eu falo do Lula, eu falo do Ciro, eu estou analisando aquela circunstância em particular. Não é para que você vote no Lula ou vote no Ciro, não é isso. Mas é a minha leitura daquele cenário. Que pode estar errada, inclusive. A gente pode chegar no futuro aqui e perceber, pô, errei, interpretei errado o negócio. Mas é minha leitura. Inclusive, nem acho que você tem que ser progressista. Se você quer ser comunista, seja comunista. Se você quiser ser liberal, seja liberal. Se você quiser ser conservador, seja conservador. Mas compreenda as consequências daquilo que você diz, daquilo que você defende. Compreenda quais são os impactos que essas coisas têm no mundo real. Compreenda como as suas decisões afetam não apenas a sua vida, mas os outros também.
Porque isso é o jogo democrático, é que cada um desses grupos, entre os mais diversos que possam existir, defendam suas ideias e participem de maneira saudável desse debate. Defendendo suas posições, sabe, tentando avançar seus projetos, tentando defender suas convicções. Isso é totalmente saudável e normal e aceitável. Eu não acho que o mundo ideal seria apenas progressistas. Não acho que o mundo ideal seria apenas comunistas. Eu acho que o mundo ideal é que a gente possa compreender que o outro pensa diferente e todos nós estamos juntos aqui nesse mundo convivendo, apesar das diferenças. E que eu não tenho o direito de destruir o outro, e que eu não tenho o direito de insultar o outro, que eu não tenho o direito de tentar acabar com o outro porque ele pensa diferente de mim. Se você quer votar no Lula, vote no Lula. Se você quer votar no Ciro, vote no Ciro. Se você quiser votar no Bolsonaro, você é um idiota, mas vote no Bolsonaro. É uma escolha sua. E arque com as consequências depois. Arque com o erro que você cometeu. E eu não quero ter que arcar com o erro seu, às vezes, porque você acha que eu estou indicando alguém. Não estou indicando ninguém, não. Então é isso, gente. Eu quero saber o que vocês pensam. Primeiro sobre o texto do Lewandowski, né, do ministro do Supremo, prevendo quais são os crimes possíveis para uma ruptura democrática. Piada, né? Piada, porque se houver ruptura democrática, o Lewandowski que vai preso. O que vocês pensam sobre isso aí? O que você acha que vai acontecer no dia 7 de setembro, né? Se vai ser tranquilo, vai ser pacífico, vai ser pequeno, vai ser grande, vai ser violento? O que você acha? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui e se cuide por aí. Tchau!